adore a Ele. Você tem uma grande oportunidade de revelar o seu amor a Ele nesse lugar. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não te domina. Há um lugar onde sua fé é fortalecida. E você crê nisso? Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Se você crê, diga. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não te enrijece. Existe um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Por isso eu canto. Esse lugar é no Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, com todas aí onde vocês estão. Que friaque, irmãos, muito frio por aqui. Hoje o dia amanheceu melhorzinho, né? Abriu um solzinho ali entre nuvens. Karina aproveitou para dar aquela lavada nas roupas. Então foi um dia bastante gostoso e produtivo para a honra e glória do nosso Deus. Tivemos um pequeno probleminha aí no início da transmissão, o computador travou e a gente teve que reiniciar. E aí demorou para voltar, né? Sempre quando a gente precisa da tecnologia, ela mais deixa a gente na mão. Mas, graças a Deus, estamos aí, estamos felizes por mais essa oportunidade e nós gostaríamos que você também estivesse feliz por mais essa oportunidade de louvar, de adorar, de entronizar o nosso Deus. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e aproveite esse culto para entoar cânticos ao Senhor, adorar, louvar, orar, aprender da palavra. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Sem mais delongas, então, já temos aí um bom número de pessoas. Vamos dar início ao nosso culto. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. 1 Timóteo 1, verso 17 diz assim: Assim, ao Rei eterno, imortal
invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu não consigo ler nesse versículo sem me lembrar daquela música, né? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse versículo o apóstolo Paulo direciona toda a honra, toda a glória a Deus. Ele faz isso para todo o sempre. Ele diz honra e glória para todo o sempre. Por que ele faz isso? Se nós olharmos o contexto, nós vamos ver o apóstolo Paulo agradecendo a Deus por lhe dar forças para seguir com o seu ministério, dar forças para ele seguir com a sua vida. Vemos ele agradecendo a Deus simplesmente pela oportunidade de servir ao Senhor. De servir ao Senhor, de estar na presença do Senhor, de falar do Evangelho do Senhor. Então, considerando ser ele o antigo Saulo, lembra do Saulo, aquele que perseguia os cristãos, matava os cristãos, aquele que maltratava os cristãos, o grande blasfemador Saulo, teoricamente, humanamente falando, impossível de ser um ser humano assim usado por Deus. É muito difícil, né? Se nós olharmos humanamente falando, uma pessoa que blasfema, uma pessoa que é contra os cristãos da noite para o dia, da água para o vinho, como dizem, né? Se transformar em um grande homem do Senhor. Deus é especialista em alcançar Saulos como eu e como você. A graça de Deus alcança Saulo, o transforma. Saulo deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Deixa de ser um servo do diabo para ser um dos melhores e melhores servos do Senhor da história. Exemplo para as nossas vidas. Nós também éramos Saulos outrora, agora somos feitos filhos do nosso Deus, servos do Senhor. E por essa graça que nos alcançou, e por essa graça que alcançou ele, também nos alcançou por nos dar forças para seguir as nossas vidas, para nos dar forças nesses dias que nós estamos vivendo. Nós também declaramos nessa noite que ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Você também declara isso com toda a certeza da sua vida ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Vamos orar então. Na sequência da oração, nós vamos já introduzir o nosso hino, né? Hoje o hino será o Cantai Todos os Povos 107, Crer e Observar. Quem vai fazer essa oração inicial é o nosso irmão Sérgio, o Sérgio que tem nos ajudado aí com os hinos, né? Então ele vai fazer a oração e na sequência então eles já vão entoar o hino 107, Crer e Observar. Vamos adorar. Antes disso, vamos orar. Boa noite, irmãos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, gratidão por mais um dia que Tu nos dá, Senhor Deus, pelas muitas bênçãos, por tudo que tem feito por nós, por tudo que ainda há de fazer, Senhor Deus. Ele pediu que nesse momento abençoe o nosso culto, que mesmo à distância estejamos todos unidos em um só coração para Te louvar e Te engrandecer, Te render louvor, Senhor Deus. Que o Senhor possa guiar o pastor, os meus irmãos, possamos prestar o nosso melhor na Tua adoração, Senhor Deus. Que as nossas vidas possam estar voltadas para Ti, não só esse momento, mas durante toda essa semana, Senhor. Guarda o Teu povo, que possamos passar por essa crise, que mais nenhuma vida se perca, Senhor Deus, que possamos sempre olhar para Ti. Que os nossos passos e as nossas ações, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Iniciando então o nosso culto, escolhi o hino 107, do Cantai Todos os Povos, Crer e Observar.
crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, junto com o Senhor, anda o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, com zelo e fervor, nos teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Crendo e observando as leis de Deus, que assim nos guarde e nos proteja de todo mal. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Irmãos, leitura da Sagrada Escritura em Mateus capítulo 20, dos versos 1 a 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, dos versos 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a resmungar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavras de salvação, Evangelho do Senhor, que tem poder para nos salvar, para nos instruir, para nos libertar. Amém? Louvado seja o nosso Pai. Nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, louvar ao Senhor agora com a ajuda do coral. Amém?
só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, esse eu acordar, faz o que querer em mim. Toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, esse eu acordar, faz o que querer em mim. Jesus, graças te damos, Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Faz o teu querer em nós, Senhor. Faz. É isso, Senhor. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os irmãos, Marcos capítulo 11, dos versos 25 a 26, diz assim, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, dos versos 25 a 26. E quando estiveres orando, orientação de Jesus, aí quando estiverem orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como constantemente, a cada domingo, a cada encontro nosso, nós temos um momento de reconciliação com o Pai, em que nós confessamos os nossos pecados, né? Em que nós clamamos ao Senhor pelo seu perdão. O Evangelho nos exorta nessa noite a nos reconciliarmos constantemente uns com os outros. Reconciliação uns com os outros. Meus irmãos, o texto diz, e quando estiver orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai. Assim, quando a gente recebe o perdão de Jesus, nós somos também habilitados para perdoar, para pedir perdão, para liberar perdão, para reconciliar, para acertar as contas. Porque antes disso, Ele se reconciliou com a gente, nós somos reconciliados com Deus. E se Jesus perdoou os nossos pecados, nós também podemos perdoar as ofensas proferidas contra nós. Por isso, nessa noite, quando você estiver orando agora, durante o culto, em qualquer momento, se tiver qualquer questão contra alguém, qualquer questão que você precise pedir perdão, qualquer questão que você precise liberar perdão, faça isso. E o meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo traga à sua memória essas situações e te dê força e coragem e também mude a sua estrutura para que você perdoe efetivamente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então?
enquanto nós estivermos orando, além de confessar os seus pecados, também pense nessa situação de reconciliação com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, seus amigos e amigas, aquele que te traiu, aquela que te traiu, dezenas de situações que acontecem, que carecem de perdão, carecem de reconciliação. Amém? Vamos orar? Nós vamos ter um momento de oração a sós. Você ora aí na sua casa. Ore sozinho, somente você e Deus, confessando o seu pecado, pedindo forças ao Espírito Santo para que você consiga perdoar, pedir perdão. E depois nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na Tua presença, nós queremos nos colocar submissos, humildemente na Tua presença, para clamar ao Senhor misericórdia, compaixão. Erramos, ó Deus, erramos mais uma vez ou erramos contra Ti. Nós não somos dignos, ó Deus, de entrar na Tua presença, mas sabemos, ó Deus, que a Tua graça, a Tua maravilhosa graça nos alcança, nos perdoa e nos torna justos. Por isso, somos habilitados para entrar nos Santos dos Santos através de Ti e clamar a Ti, rogar a Ti misericórdia. Clamar a Ti para que o Senhor olhe para dentro de nós e nos purifique de toda maldade. Clamar a Ti, Senhor, forças para perdoar. Talvez, Senhor, precisamos da força que o Senhor teve para nos perdoar. Precisamos dessa força para também perdoar. Existem situações que acontecem nas nossas vidas que são muito difíceis de serem perdoadas, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor pode nos habilitar para isso, porque o Senhor perdoou em nós situações muito difíceis, situações imperdoáveis. O Senhor nos perdoou pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós clamamos que o Senhor nos ajude a perdoar, a pedir perdão. Como é difícil, Senhor, também pedir perdão. Como é difícil, ó Deus, nos humilharmos ao ponto de pedir perdão. Como é difícil também, Senhor, perdoar. Por isso eu te peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós somos perdoados em Cristo Jesus através do seu sacrifício na cruz. Creia nisso. Vive em paz e em tranquilidade com o perdão recebido do nosso Jesus. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus? Cantar cânticos, e você pode cantar aí onde você está, você pode bater palmas aí onde você está. Hoje vamos ter uma participação especial, né? Não vou contar, vou deixar vocês verem na sequência quem vai nos auxiliar no louvor, e que seja uma bênção para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos louvar a Deus? Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Neste momento vamos nos colocar diante de Deus para louvar o seu santo nome. Que você também possa louvar conosco neste momento, aí onde você está. Amém? Senhor, e muito digno de louvor.
tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pode cantar, mas se concentre. Quando puder, você fala, Zé. Já pode. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai. Como nós cantamos, nós te queremos e queremos ouvir a tua voz. Senhor, que o Senhor possa falar aos corações de cada um dos irmãos, ó Pai, falar através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, ó Pai, e que isso resulte em novas vidas que te adoram e glorifiquem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que coisa mais linda. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Kelly. Obrigado, Danilo. Obrigado, Diego, né? Pastor Diego e Bruna. Foi uma grata satisfação ver todos juntos, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe onde vocês estão. E que lugar bonito. Deve estar muito frio. Mas lugar bonito. Que Deus abençoe. E obrigado novamente pela participação, pela disponibilidade em nos auxiliar nesse culto. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Irmãos, hoje nós estamos aí no 4º domingo do mês e, como costume, nós trazemos aí um momento missionário, né? Dedicamos um tempinho para orar pelos missionários. No mês passado nós direcionamos toda a oferta missionária arrecadada no mês para o projeto Estamos Juntos em Missão, né, que é esse projeto da nossa Igreja Nacional que visa ajudar igrejas pequenas, né, pastores e missionários que estão com dificuldades financeiras por conta da pandemia. Esse mês, eu gostaria de ler para os irmãos uma cartinha que o missionário enviou para nós. A irmã Beth falou para mim, pastor, tem uma carta para o senhor lá na igreja. Então, a primeira carta que chega para mim lá na igreja, eu fui lá buscar. É uma cartinha de um missionário que chama Lucas Ferreira. Eu vou colocar aqui uma imagem para os irmãos compartilhar. Então essa é a cartinha que o Lucas mandou para a gente. Então é a carta inteira, né? Eu vou colocar mais detalhes aqui, ó. Aqui tem só o desenho. Esse desenho não sei se vai dar para os irmãos ver, mas é o trabalho de artes de uma criança do nosso projeto. Então olha só que linda. Então eles têm um projeto com crianças na Turquia. Tá assim em cima da imagem, Turquia, Istambul, 20 de julho de 2020. Nós vamos ler essa cartinha para os irmãos e vamos orar então pelo Lucas e pelos pedidos de oração que ele coloca na carta para nós. E se possível, eu estou pensando em escrever uma carta em nome da igreja para eles, dizer que nós estamos orando. Achei bem legal. Vou tentar reproduzir a cartinha aqui, não sei se vai ficar legível aí para os irmãos. Vamos lá, eu tentei aumentar ao máximo, tá? Ixi, é difícil falar em turco, né? Mas é merhaba, alguma coisa assim. Pode dar risada, não tem problema. É olá em turco, então merhaba, é olá em turco. Reverendo Vitor, aqui quem escreve essa carta é o Lucas da IPI de Alfenas, que mora aqui na Turquia e tem um projeto de missões. Nós gostaríamos de escrever cartas para começar a contar algumas coisas daqui que não podemos contar por WhatsApp ou e-mail por causa da perseguição e deportação de missionários e pastores que vem acontecendo. Reverendo, como que vão as coisas por aí na igreja e em meio a essa pandemia? Espero que essa carta encontre o Senhor e a família bem. Contando um pouco sobre nós aqui na Turquia, hoje o que nos dá tristeza é o fato de não podermos abrir nosso projeto. Esses dias atrás fui lá e vimos as crianças e pais. Esses dias fomos lá e vimos as crianças e pais perguntarem quando iríamos voltar a ter aulas. Ver isso corta o nosso coração, pois agora temos consideração dos pais, o amor das crianças e também já ganhamos a confiança do bairro. O que é muito difícil, pois o povo aqui é muito desconfiado com estrangeiros. Então, rogamos a Deus para que possamos abrir logo. Fora isso, estamos caminhando, estudando muito sobre o islamismo e treinando nossos obreiros. Estamos com uma mulher que veio do Brasil na área da pedagogia e está sendo, deixa eu levantar aqui. Opa.
E está sendo muito enriquecedor os treinamentos que ela está dando para a nossa equipe. Aqui em casa rogamos muito a ajuda de Deus para com a vida do João Pedro, pois tanto ele quanto a Ana sofreram muita violência antes de chegarem para a gente. Então, às vezes, o João coloca para fora essa violência que viveu no passado. A Ana ainda sente dificuldades em perdoar o pai biológico pela violência que sofreu. Temos orado e lido a Bíblia para que Deus venha cuidar do coração deles, mas, por outro lado, ficamos felizes por ver tamanha evolução, de ver como eles chegaram e como estão no dia de hoje. Pouco a pouco estamos vendo o trabalho de Deus na vida deles. E às vezes pensamos que se eles não estivessem conosco, onde e como estariam hoje? Vou subir mais um pouquinho. Já ia me esquecendo de contar que tem um amigo turco que a amizade está muito forte. Ele se chama Sinan. Esses dias ele me falou algo que marcou meu coração. Ele disse que não me considera estrangeiro, e sim parte da família dele. Ele disse isso com todas as letras. Imagina só a alegria que eu fiquei. E outra novidade, descobrimos um turco aqui na vizinhança que fala português e quer praticar o seu português conosco. Ele se chama Sadik. Já convidamos ele para jantar aqui em casa. Se puder colocar esses dois nomes em oração, Siná e Sadik. Reverendo Vitor, gostaríamos de deixar aqui registrado o convite para um dia vir conhecer o nosso projeto. Quem sabe um dia, irmão? E ver de perto tudo aquilo que Deus tem feito nessa nação. Acaso possa compartilhar o conteúdo dessa carta com os presbíteros ou o pessoal de missão aí da igreja, ficaremos muito gratos. Obrigadão por ter lido essa cartinha. Vamos encerrando por aqui, deixando um grande abraço de toda a nossa família. Lucas Ferreira. Eu achei muito interessante, irmãos. Eu gostei muito da cartinha. É até emocionante ler por ver a ação missionária acontecendo, Deus agindo no mundo, Deus tratando das crianças, Deus trazendo para esse missionário ali turcos fazendo amizade, e ali o evangelho vai sendo pregado, levando até ele turcos que querem aprender a falar português, e ali ele vai interagindo. Então é o movimento missionário acontecendo, e é muito interessante. Nós vamos então orar hoje, dedicar o nosso momento de oração missionária para o Lucas Ferreira, sua família, e por esses dois nomes que ele coloca, né, o Sinan e o Sadik. Vamos orar então? Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, nós queremos colocar, ó Deus, o teu servo, a sua família, Lucas Ferreira e a sua família diante do teu altar. Aqui no Brasil, Senhor, eles eram membros da IPI de Alfenas, hoje estão lá na Turquia, Senhor, com o projeto com crianças. Ouvimos, ó Deus, os relatos das dificuldades enfrentadas, ó Deus, por conta da pandemia. Dificuldades, ó Deus, que fecharam o projeto. Eles não estão conseguindo trabalhar com as crianças por conta da pandemia. Infelizmente, Senhor, são dias difíceis, ó Deus, e nós rogamos mais uma vez pela tua misericórdia, para que ela alcance o nosso país, para que ela alcance a Turquia, alcance todo mundo, e nos tire, ó Deus, nos tire desse momento difícil que nós estamos vivendo. Em especial, nós queremos orar pelo teu filho Lucas Ferreira, pela sua família, continuar pedindo para que o Senhor continue sustentando o teu filho, continue sustentando a sua família, continue sustentando, Deus, as pessoas que estão sobre os seus cuidados, continue sustentando a sua equipe missionária, continue abençoando o projeto. Deus, em nome de Jesus, Senhor, renova as suas forças. Não permita, Deus, que ele desista por conta das dificuldades encontradas. Abençoe para que ele persista, ó Deus, para que ele continue firme nos teus caminhos, para que ele permaneça nessa missão junto e em parceria com as pessoas que estão com ele, com a sua família, Senhor. Provê todos os recursos necessários, provê, Senhor, saúde física, emocional e espiritual para ele seguir. Teu servo, Senhor, clama para que nós para que a gente ore, ó Deus, pelos nomes de Siná e Sadik. São homens, ó Deus, pessoas que moram na região, ó Deus, e estão convivendo com o Lucas, ó Deus.
Um deles, ó Deus, o considera amigo, mais chegado que o irmão. O outro, ó Deus, quer aprender melhor o português, ó Deus, e tudo isso são estratégias que o Senhor está colocando diante do teu filho. E nós queremos rogar ao teu Espírito Santo que use, Senhor, essas estratégias para trazer a família do Sadiq, para trazer a família do Sinan para o teu reino. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos clamar e desde já pedir para que o Senhor os convença do pecado, do juízo e da justiça. Também todas aquelas crianças que são assistidas pelo projeto. Também, Senhor, que o Teu Evangelho as alcance, Senhor, de forma singular, que isso seja internalizado e elas levem para suas famílias e para o resto das suas vidas. Cuide, Senhor, cuide dos Teus filhos ali, Senhor, das perseguições, da deportação. Cuide, Senhor, para que eles consigam permanecer ali o tempo que o Senhor propôs que eles permanecessem. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos tentar responder, veio o endereço de retorno. Eu acho que vou fazer uma cartinha em nome da igreja e encaminhar para eles, para a gente ter um contato com eles. Bom, vamos meditar na palavra então. A palavra do Senhor hoje está lá em Filipenses, capítulo 1, dos versos 21 a 30. Filipenses, capítulo 1, dos versos 21 a 30. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Hoje eu vou ler, meus irmãos, na nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a prosseguirem e a terem a alegria que vem da fé. Verso 26. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão mais razões ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos, como um só desejo. Verso 28. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Verso 30. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que continua. É a mesma que ainda continua. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de vida. Carta de Paulo à igreja de Filipe. Meus irmãos e minhas irmãs, então, aproveitando este momento missionário que nós acabamos de ter, né? Nós acabamos de orar por um campo missionário, por um missionário da nossa igreja. Nós vamos meditar então no tema permanecer na missão. Permanecer na missão juntos e em parceria. Permanecer na missão juntos e em parceria. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para os campos missionários, nós vemos homens, nós vemos mulheres chamados de Deus, que disseram sim ao chamado de Deus, foram capacitados por Deus, fizeram treinamentos, né? Teve toda uma preparação e foram enviados por Deus, foram enviados pelas suas igrejas e foram enviados, geralmente, por uma junta missionária.
Então, eu quero ser missionário, vou para um lugar. Não, não é assim. Então, é todo um processo na igreja, é feito todo um processo na igreja local, a igreja local encaminha para uma junta missionária, a junta missionária encaminha para o campo missionário. Então, antes do missionário chegar ao campo missionário, ele foi muito bem preparado, tem um trabalho de cultura, tem cursos de teologia, tem cursos, enfim, diversos cursos que ajudam os missionários no campo missionário. E essas igrejas, essas juntas missionárias, selam ou elas firmam uma parceria com os missionários enviados, uma parceria de auxílio espiritual, auxílio financeiro, auxílio físico, auxílio psicológico. Eles não estão sozinhos no campo missionário. Existe toda uma estrutura por trás de apoio ao missionário. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, sempre havia também uma igreja junto com ele nas suas jornadas missionárias. Sempre havia uma igreja com ele por detrás do apóstolo Paulo. Sempre tinha um irmão, sempre tinha uma irmã ajudando de alguma forma no trabalho missionário do apóstolo Paulo. Bom, pensando em missões internacionais ou até missões nacionais, mas em terras distantes, né, em locais distantes, a concepção missional tradicional sempre há essa parceria, sempre há essa ajuda, sempre há esse grupo por detrás que apoia, que incentiva, que envia recursos, que ora, que sustenta. Um missionário nunca está sozinho, sempre está junto, amparado por uma rede de apoio. Mas eu estava pensando, meus irmãos e minhas irmãs, que a missão de Deus não compreende apenas as missões internacionais. A missão de Deus não compreende apenas as missões, né, nos cantos do Brasil, nos cantos isolados da nossa nação. A missão de Deus acontece também na nossa igreja, no nosso dia a dia, acontece onde nós estamos, onde cada um está. É um campo missionário, é um campo de propagação do Evangelho. Cada um de nós somos chamados a anunciar Cristo que habita em nós. Eu sou chamado para anunciar, você é chamado para anunciar Cristo, anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação. Então, também somos missionários na nossa igreja, somos missionários na nossa casa, somos missionários no nosso trabalho, somos missionários na nossa casa, na nossa escola, no nosso clube, na academia. Onde nós estamos, somos missionários do nosso Deus. E hoje, então, vamos ser encorajados a permanecer na missão juntos e em parceria. Então, lá no campo missionário, né, em terras distantes, né, os missionários eles são assistidos espiritualmente, financeiramente, psicologicamente, eles são acompanhados. Mas quando a gente pensa nessa missão do dia a dia da nossa igreja, eu e você sendo missionários, como que é? Como que é? Será que nós estamos ajudando uns aos outros? Será que nós estamos permanecendo na missão? É mais ou menos isso que nós vamos meditar nessa noite. Bom, o apóstolo Paulo, missionário por excelência, missionário por essência, né? Ele já nasceu missionário, plantador de igreja, que viajava de cidade em cidade pregando o evangelho e subindo novas igrejas, vivia a sua vida em prol do reino de Deus. Era uma vida dedicada ao reino de Deus, ao ponto de ele afirmar que se fosse para ele viver, olha, se for para mim viver, era para ser em dedicação a Cristo. Mas que morrer para ele era lucro. Por que morrer para ele era lucro? Porque se morresse, ele estaria junto de Cristo. Então, para viver aqui nessa terra, para ele, era para viver para Cristo. E se morresse, era lucro, porque estaria com Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Cristo vivo pulsava no ser de Paulo. É como se o sangue de Cristo corresse nas veias de Paulo. É um negócio impressionante. A percepção que Paulo tinha do Cristo, a proximidade que Paulo tinha de Cristo. Esse tipo de declaração é só feita por alguém que de fato vive o Cristo no seu dia a dia. Paulo estava preso na ocasião dessa carta.
E estava preso por causa de Cristo, sofrendo açoite, sofrendo a própria prisão, angústia. E a sua situação não era fácil. Então, morrer para ele, além de aliviar aquele sofrimento pontual, aquele sofrimento atual que ele estava tendo, iria colocá-lo diretamente com Cristo. Mas também, em contrapartida, há uma grande preocupação pastoral do apóstolo Paulo com as igrejas que foram plantadas. E não só uma preocupação com as igrejas, mas também uma preocupação missional, com a propagação do evangelho. Pessoas ainda não haviam sido alcançadas, e então ele estava preocupado também com as pessoas que não haviam sido alcançadas. Há uma preocupação com o ministério confiado a ele, de anunciar as boas novas. Então, mesmo preso, mesmo com conflitos severos na sua mente sobre viver e morrer, isso mostra um conflito na sua mente. Ele escreve à igreja plantada em Filipos. E o intuito da carta é motivar aquela igreja, a igreja de Filipos, a crescer na fé, em comunhão, a persistir no testemunho, a persistir na propagação do evangelho com alegria, com entusiasmo, com altivez, com intrepidez, intencionalmente. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, os motiva para uma vida em humildade. Se nós olharmos o contexto dessa carta, o apóstolo Paulo está motivando a igreja ali a viver uma vida humilde, uma vida em unidade também, juntos em missão. E além disso, a permanecerem firmes diante das investidas do inimigo ou diante das dificuldades encontradas no dia a dia da igreja. Né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, certamente os filipenses foram consolados. Não só consolados, mas eles foram orientados por meio daquela carta, porque eles souberam, por meio de Paulo, que quaisquer que fossem os sofrimentos e dificuldades que teriam de enfrentar, seriam sustentados por Deus. Seriam sustentados por Deus em toda e qualquer situação. Além disso, eles souberam que os sofrimentos a serem suportados eram pelas mesmas razões que Paulo estava sofrendo, ou seja, sofrimentos por causa de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós também temos o privilégio de servir a Cristo, mas não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Tem gente que vive um evangelho muito fácil, muito prático. O evangelho só dá vitória, dá bênção, eu sou vitorioso, eu tenho que dar certo. Mas também o evangelho nos leva a sofrer por Cristo. O apóstolo Paulo sofreu muito por Cristo. Os nossos antepassados sofreram muito por Cristo. Então, existe um movimento de autoajuda no nosso tempo que diz que sempre nós temos que ser vitoriosos, que sempre temos que ser, sempre tem que dar certo, que não pode dar nada de errado, mas não é isso. Muitas vezes somos perseguidos por causa de Cristo, muitas vezes sofremos por causa de Cristo, e é uma das coisas que o cristão enfrenta ao longo do tempo. Nós também, por causa de Cristo, somos sustentados em nossos sofrimentos e dificuldades. Por isso, também somos consolados, somos orientados. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, algumas coisas saltam aos olhos nesse trecho que nós lemos. Pensando nesse tema que nós colocamos, né? Permanecer na missão juntos e em parceria. Alguns ensinamentos, alguns conceitos saltam aos olhos, e o primeiro deles é lutar juntos. Lutar juntos e com o mesmo objetivo. A palavra do Senhor diz lá no verso 27, agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo,
Tanto se eu puder ir visitar vocês, como não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos e com o mesmo desejo. Estão lutando juntos e com o mesmo desejo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de qualquer coisa, cada um de nós precisa viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Eu preciso viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Você precisa viver de acordo com o Evangelho de Cristo. E viver assim nada mais é do que viver uma vida transformada. Uma vida com uma nova mentalidade, novas posturas, novos jeitos, literalmente uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se você diz, olha, eu estou em Cristo a partir de hoje, então, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas do passado, as coisas velhas, a boca suja, o seu jeito de ser precisa ser transformado. A partir do momento em que vivemos de acordo com o Evangelho de Cristo, a nossa vida em Cristo, com nossa vida em Cristo, passamos a ter a mesma fé. Passamos a crer no mesmo Senhor e buscamos as mesmas coisas, as coisas do reino. Como meditamos na sexta-feira, nossa prioridade passa a ser o reino de Deus e a sua justiça. Meus irmãos e minhas irmãs, o Cristo vivo passa a pulsar no nosso ser também. Passa a ser a coisa mais importante na nossa vida também. Passamos a dizer, assim como o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Viver para mim é viver para Cristo, é viver o Evangelho, é levar o Evangelho às pessoas. E morrer é lucro porque eu vou estar com Cristo. Independente da situação, eu quero estar com Cristo, servindo Ele aqui ou servindo Ele lá. E essa nova vida em Cristo nos habilita a viver juntos. Essa nova vida nos habilita a viver juntos, unidos, buscando o mesmo objetivo. Agora a pergunta que fica para nós, estamos vivendo de acordo com o Evangelho de Cristo? Há uma nova mentalidade? Há uma nova criatura em nós, em Cristo Jesus? Já fomos transformados em novas criaturas em Cristo Jesus? Será que o Cristo vivo já pulsa em nosso ser ao ponto de declararmos que, se for para viver, vamos viver para Cristo? E que para morrer é lucro? Porque estaríamos ao lado dele? Talvez hoje, mais do que nunca, nessa crise em que nós estamos vivendo, seja o tempo mais propício para reflexão, para rever os nossos conceitos. Talvez seja o tempo de estarmos mais juntos do que nunca, mesmo estando distantes. Talvez seja o tempo de realinhar as nossas prioridades, realinhar os nossos objetivos. A pastora luterana chamada Cristina Scherer diz o seguinte: esse modo de comportar-se dignamente, tal qual o Evangelho exige, revela-se na vida em comunhão. Então, essa nova vida que o Evangelho se propõe para nós, né, ela se revela na vida em comunhão, na vida de igreja, na vida com os nossos irmãos. E aí o verbo usado aí no grego é o verbo, ela continua, o verbo sinatleo, significa lutar com comum esforço. Lutar com comum esforço. E ela continua, lutar irmanado de corpo e alma no mesmo projeto ou contra o mesmo inimigo. Ou seja, lutar entre irmãos, lutar junto, estar dispostos a um ajudar o outro contra os mesmos inimigos ou no mesmo projeto, numa mesma situação. Segunda coisa, então, o segundo ensinamento que nós destacamos no texto é que nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo. O texto diz, não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois
pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória para vocês. Meus irmãos e minhas irmãs, o conceito de não ter medo dos inimigos também é notável no ministério de Jesus. Ele orienta seus discípulos a não ter medo. Vamos ver alguns exemplos? Mateus 10, 26. Jesus diz para os discípulos: portanto, não tenham medo de ninguém. Um outro exemplo, Mateus 10, 28. Jesus diz: não tenham medo daquelas pessoas que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo daquelas pessoas que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então não devemos ter medo das situações, das pessoas. No nosso texto, base da nossa reflexão, não era apenas o apóstolo Paulo que estava em perigo, que estava com medo por estar preso. Os filipenses também estavam com dificuldades. Os filipenses estavam passando por lutas. Eram os opositores, eram as pessoas tentando derrubar aquela igreja. Segundo o contexto, existiam alguns atrapalhando a caminhada daquela igreja. Por exemplo, existiam pessoas anunciando o evangelho simplesmente por inveja. Eu não vou anunciar o evangelho porque eu amo a Deus, mas eu vou anunciar o evangelho porque eu tenho inveja de como é feito, eu tenho inveja daquela pessoa. Também tinham quem estava se colocando literalmente como opositor, como agressores, como inimigos. Então tinha ali o grupo dos romanos, o grupo dos judaizantes, que estavam se opondo fortemente àquela igreja, estava levando aquelas pessoas a ter medo. E nós também enfrentamos diversos inimigos diariamente, são lutas e mais lutas. É o diabo que está nos tentando a todo momento a pecar, a cair. Tem as enfermidades que aparecem, é o desemprego que aparece, são as situações familiares, enfim. As lutas que temos que travar, sem contar o tal do coronavírus, né, que insiste em permanecer no nosso meio. Tantas e tantas situações que nós temos que enfrentar, que podemos ter medo. E a palavra de Deus diz: não tenha medo. Não tenha medo dos seus inimigos, porque é Deus quem dá a vitória para vocês. Falamos no começo do culto, da mensagem, sobre essa pseudo autoajuda que está acontecendo, que nós nascemos para dar certo, né? Mas também nós cremos que é Deus que dá a vitória. Está na palavra do Senhor, que é Deus que dá a vitória, né? O apóstolo Paulo diz, porque é Deus quem dá a vitória para vocês. Quando se fala na propagação do Evangelho, quando se fala no anúncio das boas novas, quando se fala nas coisas do reino de Deus, Deus dá a vitória para nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se é Ele quem dá a vitória para nós, então não precisamos ter medo. Não precisamos temer. Nós temos que seguir nessa missão juntos, com os mesmos objetivos e sem medo. E esse, então, é o terceiro e último ensinamento que nós observamos no texto. Seguir nessa missão juntos, com os mesmos objetivos e sem medo. O último verso diz assim: agora vocês podem tomar parte comigo nessa luta. Olha o apóstolo Paulo chamando a igreja de Filipos. Agora vocês podem tomar parte comigo nessa luta. Como vocês sabem, a luta que vocês tiveram, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos desafia, juntamente com a igreja de Filipos, a tomar parte com ele nessa luta, a luta de anunciar o evangelho a todo custo, a luta de sermos missionários onde quer que nós estejamos. Porque agora, a partir de agora, nós somos transformados, somos novas criaturas, estamos alinhados com os planos eternos de Deus, estamos unidos com os mesmos objetivos e não temos medo. Não temos medo de mais nada, porque sabemos que é Deus que nos dá a vitória.
E o projeto missionário de Deus continua. O projeto missionário de Deus não terminou e ele conta com cada um de nós, onde nós estamos. Ele chama missionários para missões internacionais? Chama. Ele continua chamando missionários para missões internacionais? Continua. Ele continua chamando pessoas para o ministério pastoral? Continua. Ele continua chamando missionários para trabalhar dentro do próprio Brasil, em lugares distantes? Continua. Conheço uma irmãzinha que foi para a Amazônia, ficou 2 anos trabalhando com os ribeirinhos, vivendo sem internet, sem água, sem luz, comendo só peixe. Temos missionários que são chamados para missões específicas, mas também Deus nos chama para sermos missionários aonde nós estamos, exatamente aonde nós estamos vivendo. Para nós concluirmos então, escolhemos então a melhor parte, estar juntos, permanecer na missão, ficar firmes, estarmos de pé diante das adversidades. Muitos nomes, mas muitos nomes podem ser dados para essa caminhada em conjunto na missão de viver e anunciar o Evangelho. A gente pode chamar isso de fraternidade, a gente pode chamar isso de irmandade, de companheirismo, de comunhão, a gente pode chamar isso de parceria, de amizade, de comunidade, a gente pode chamar isso até de igreja. Seja qual for o nome que nós vamos usar, todos são unânimes em um quesito. Todos são unânimes em um quesito. Se queremos vencer, ter uma boa qualidade de vida, se queremos lutar contra as forças inimigas, sobretudo nesses dias que vivemos de distanciamento, precisamos estar unidos. Precisamos estar juntos em fé, em esperança e em amor. Essa mensagem que tanto animou a igreja de Filipe nos anima também, pois somos chamados a resistir, por somos chamados a lutar, por somos chamados a vencer juntos, tudo isso por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à mensagem de paz, de comunhão, de alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós fecharmos, vida cristã só tem sentido se for uma vida partilhada, uma vida de comunhão, em que as pessoas se fortalecem mutualmente e são fiéis aos preceitos evangélicos de ao preceito evangélico de Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai com aqueles que se alegram, estejam juntos com aqueles que estão alegres, celebrem com aqueles que estão alegres, mas chorem com aqueles que estão tristes, abrace aqueles que estão tristes, acompanhe aqueles que estão tristes, né? Façamos isso em comunhão e na certeza de que Cristo habita em nós e nos fortalece para a sua missão. Amém, missionário? Amém, missionária? Nós somos missionários e missionárias de Deus aonde nós estamos e hoje nós somos desafiados então a permanecer na missão, permanecer na igreja, permanecer mesmo distantes, juntos e em parceria. Amém? Louvado seja o nosso Deus por mais essa palavra, por mais essa oportunidade que nós temos de meditar, louvar e adorar o nosso Deus. Nós vamos orar mais uma vez, caminhando para o final do nosso culto. Curve sua cabeça então, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós queremos entrar na Tua presença, gratos a Ti, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto gostoso na Tua presença. Agradecemos a Deus pela oportunidade de cultuar a Ti, Senhor, mesmo que através de uma rede social, através de uma live. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de estarmos juntos, mesmo estando distantes. Hoje, Pai, nós meditamos na Sua palavra sobre a importância de permanecermos na missão, juntos e em parceria. Observamos, ó Deus, que missionários que são enviados para fora são acompanhados, tem todo um acompanhamento
de apoio financeiro, apoio psicológico, apoio espiritual. E nós, muitas vezes, que estamos fazendo missão no nosso dia a dia, estamos sozinhos. Ou não estamos fazendo. Estamos muito aquém daquilo que o Senhor espera da gente, como missionários e missionárias. Evangelistas do Senhor que levam o Teu Evangelho às pessoas que precisam. Por isso, Senhor, nós queremos, assim como meditamos, queremos nos ajudar mutuamente. Queremos, Senhor, estar de fato juntos e em parceria nesse processo missionário dentro da igreja, fora da igreja, onde nós estamos inseridos. Por isso, Senhor, nos ajude como igreja a nos ajudar a sermos apoio espiritual uns dos outros, a sermos apoio psicológico uns dos outros, a sermos apoio social uns dos outros. Ó, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajude a levar o Teu Evangelho às pessoas. Tira de nós, ó Deus, todo medo dos nossos inimigos, todo medo das adversidades da vida. Tira de nós, faça-nos crer, ó Deus, na Tua palavra, que o Senhor guerreia por nós, que o Senhor há de abençoar, que o Senhor há de lutar as nossas batalhas. Assim, Senhor, nos ajude a lutar juntos e com o mesmo objetivo como igreja. Nos ajude a ter os mesmos alvos, nos ajude a permanecer unidos. Nos ajude a seguir nessa missão. Mesmo nesse momento de pandemia, mesmo estando distantes, mesmo, ó Deus, em muitos casos, em que a nossa fé está escapando das nossas mãos. Não permita que isso aconteça. Não permita, ó Deus, que venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. Não permita, ó Deus, que nem para a direita nem para a esquerda possamos nos desviar, mas possamos permanecer firmes nos Teus caminhos, juntos, unidos, seguir nessa missão com esses objetivos e sem nenhum medo. Agora eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por cada irmão, cada irmã que nos assiste, cada irmão e cada irmã que porventura não pôde assistir, ó Deus, que não pôde participar deste culto, nós queremos rogar e orar a Ti que a Tua bênção esteja com cada um deles. Queremos pedir a Deus por aqueles que estão enfermos, ó Deus, o Senhor sabe quem são, o Senhor sabe quais são as enfermidades, o Senhor sabe aonde dói, o Senhor sabe qual que é o sofrimento causado por causa dessa enfermidade, sofrimento para a família, sofrimento para a pessoa enferma. Neste momento, Senhor, nós queremos clamar ao Teu Espírito Santo que interceda por nós, ó Deus, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus, e derrame sobre nós a Tua cura. Derrama sobre nós a Tua cura, Deus. Saia, Senhor, em nome de Jesus, curando, ó Deus, todo e qualquer tipo de enfermidade. Seja de uma simples dor de cabeça, Senhor, até o mais grave que esteja no leito de UTI, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus que pode curar, que pode restaurar. O Senhor é o dono da matéria. O Senhor pode, Senhor, movimentar o nosso organismo de tal forma que sejamos curados. O Senhor pode fazer desaparecer tumores. O Senhor pode fazer o sangue voltar às características originais. O Senhor pode voltar a fazer o coração bater. O Senhor pode até ressuscitar, se o Senhor quiser. Nós cremos nisso, porque está na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor esteja curando. Em especial, Senhor, nós lembramos aqui, Senhor, da Silvinha, lembramos da Dona Helena, lembramos do Miguelzinho, lembramos da nossa irmã Augusta, lembramos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, daquele irmão presbítero da Paulo Silas que se encontra internado. Lembramos, ó Deus, de tantos filhos Teus que estão aí espalhados pela face da terra, internados, ó Deus, também por conta da Covid. Outros irmãos da nossa igreja, ó Deus, que porventura fugiu da nossa memória, nós queremos colocar diante de Ti cada um desses irmãos, clamando e rogando para que o Senhor abençoe, que o Senhor cure
Oramos ainda, Senhor, por aqueles que estão desempregados, desempregadas. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão com dificuldades familiares severas no casamento, no relacionamento, no cuidado com os filhos. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para que o Senhor continue sustentando cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Abençoe, Senhor, a condição financeira de cada um, abençoe a condição espiritual, a condição social de cada um. Pai, oramos ainda, Senhor, para que o Senhor continue com a gente, continue abençoando, dá-nos uma semana de paz e tranquila, dá-nos, ó Deus, uma semana na Tua presença. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que agora que nós ouvimos que somos missionários e missionárias onde nós estamos, eu quero pedir para que o Senhor coloque diante de nós as pessoas que o Senhor mesmo escolheu para Ti, para que nós possamos falar do Teu amor para elas. Coloque diante de nós, ó Deus, aquela mulher, aquele homem que precisa ouvir o Teu Evangelho, que precisa apenas ouvir que o Senhor existe. Quando nós formos no mercado, Deus, coloque, Senhor, essas pessoas no caixa, na fila. Quando nós formos no posto de gasolina, quando a gente for trabalhar, quando a gente for andar de ônibus, não importa, Senhor. Coloque diante de nós, ó Deus, os Teus eleitos, os Teus filhinhos, para que nós possamos falar do Teu amor. Tire de nós todo medo, tire de nós toda vergonha, toda timidez e dá-nos ousadia para falar do Teu amor. Dá-nos intrepidez para falar do Teu amor. Principalmente, dá-nos intenção de falar do Teu amor. Precisamos resgatar a intenção de levar o Teu Evangelho até as pessoas. Para honra e glória do Teu nome é que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, recebei a bênção então, em nome de Jesus. Nessa semana que se inicia, que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, cuidado, a proteção, a companhia, a autoridade do Espírito Santo para falar do amor de Jesus para as pessoas, esteja comigo e com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Chamo a sua atenção para 3 avisos, tá certo? O primeiro aviso, então, na próxima semana, sexta-feira, né, temos a nossa reunião de oração às 8 horas da noite. Na sexta-feira que passou, eu achei que teria pouquíssimas pessoas por causa do frio, estava muito frio, mas, para a glória de Deus, tinha bastante gente na live, tinha bastante gente acompanhando, eu louvo a Deus por isso, não deixar o pastor passar frio sozinho. Eu acho que se a gente estivesse na igreja, teria menos pessoas, mas na live, né, a gente conseguiu ficar embaixo das cobertas e teve uma boa adesão. No domingo, às 10 horas, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que está acontecendo através do Microsoft Teams. Voltando um pouco, então, na reunião de oração, ela está sendo transmitida pelo Facebook, nesse mesmo canal que nós estamos aqui. A Escola Bíblica Dominical está sendo transmitida, realizada através do Microsoft Teams, porque é uma reunião, é uma videoconferência, e aí a gente tem a interação dos irmãos, né? A gente consegue fazer perguntas e respostas, os irmãos me ajudam, e aí tira a dúvida na hora, então como se fosse uma aula mesmo, bem interessante. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para estar com a gente. Hoje tinha bastante gente, foi bem legal a aula, e hoje a gente fez um teste, eu não sei quem observou, hoje a gente fez um teste e transmitimos essa aula ao vivo pelo Facebook. Então eu consegui fazer um esquema aqui que eu coloquei o slide, né, com a aula e o áudio do pastor e o áudio das pessoas que estavam na aula. Então o irmão comentava, quem estava no Facebook ouvia também, mas assim, não aparecia a nossa imagem, eu não consegui fazer com que aparecesse o slide e as imagens. Mas, pelo menos os irmãos que estão com dificuldades de acessar a ferramenta Microsoft Teams poderão acompanhar a aula pelo Facebook. Entretanto, não haverá interação.
se haver dúvida, né, ou algum questionamento, quiser ajudar em respondendo as perguntas, isso não será possível porque no Facebook está sendo só transmitido o que está acontecendo. Então foi um teste, foi legal. Alguns irmãos, acho que tiveram aí umas 4 ou 5 pessoas que acompanhou, algumas pessoas da própria aula, né, que acompanhou para ver como ia estar o áudio, se daria certo, e parece que deu. Então, nesse próximo domingo, a gente também vai transmitir pelo Facebook em caráter de teste. Tá? Mas assim, se os irmãos conseguirem entrar na ferramenta Microsoft Teams, entra pela ferramenta, porque daí há interação e a gente pode fazer uma aula mais frutífera, algo mais interessante. Apenas se você não conseguir acessar pela ferramenta Microsoft Teams, aí você acessa pelo Facebook. Combinado? Então tá bom. Uma outra coisa, no domingo mesmo, às 18h30, nós temos o nosso culto de celebração ao nosso Deus. No próximo domingo ainda é agosto, então não teremos Santa Ceia, né? É o último domingo de agosto. Amém? É isso que eu tenho de aviso para hoje. Se surgir alguma coisa, a gente coloca nas redes sociais, no WhatsApp, enfim. Amém? Precisando falar com a gente, estamos à disposição aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, e-mail, Twitter, as principais redes sociais a gente está, WhatsApp, né? Então fique à vontade, se precisar falar com a gente, estamos à disposição, tá bom? Então boa semana, em nome de Jesus, estamos distantes sim, mas estamos juntos através de Cristo. Eu gostaria de fazer de novo igual sexta-feira, dar um abraço virtual em todo mundo, assim, bem gostoso, assim, como se nós estivéssemos na igreja. Então, recebe aí o meu abraço, meus irmãos e minhas irmãs, um beijo no coração e até sexta-feira, se Deus assim permitir. Tchau, boa semana. Adore a Ele. Você tem uma grande oportunidade de revelar o seu amor a Ele nesse lugar. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não te domina. Há um lugar onde sua fé é fortalecida. E você crê nisso? Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Se você crê, diga.